Carrion, que está aqui conosco. Vinícius Carrion, você conhece ele do Twitter, das redes sociais, está aqui conosco hoje para compor. Bom, prazer te receber aqui, Carrion, aqui no Bradock Show. Obrigado pela sua presença. Oi, Milinho, muito prazer. Eu que fico agradecido aí pelo convite, realmente muito, muito honrado. Espero aí contribuir com vocês no debate das pautas de hoje. Muito obrigado. Aqui eu vou aproveitar que o Carrion entrou agora. Carrion, a gente vem falando aí do Banco Master e até colocou de forma secundária agora esse escândalo do INSS, que já é um escárnio, até que agora a gente também está entendendo que existe uma convergência aí entre os escândalos, né? Mas aqui no caso, vamos lá, uma consultoria sem site, sem redes, com dono auxiliar de serviços gerais, movimentando 371 milhões de reais. Ninguém percebeu, meu amigo? Não, pois é, isso aqui é puro suco de Brasil. Eu sou eu que respondo, né? Isso aqui é puro suco de Brasil. Lamentavelmente, os escândalos aqui surram a nossa inteligência. Mais uma empresa de fachada lavando aí o dinheiro dos nossos idosos, né, aposentados, e realmente tratando a gente como se fôssemos estúpidos. E uma coisa que é recorrente é que os escândalos no Brasil, eles ocorrem de forma paralela. Só que em alguns momentos a gente sabe que ocorrem de forma paralela, em outros casos não. Por exemplo, quando ocorreu o escândalo do Mensalão, paralelamente, já estava ocorrendo também o Petrolão. Só que a gente só foi descobrir que tinha esse paralelismo lá na frente, quando realmente começou a Lava Jato, e a gente descobriu que enquanto haviam punições e condenações no Mensalão, já havia um outro escândalo acontecendo na Petrobras, o dito, né, o conhecido Petrolão. A gente agora passa uma década e estamos numa situação similar. Temos um escândalo bilionário do INSS, sem nenhum pudor, um escândalo totalmente amoral, desumano, porque envolve idosos, pessoas que já ganham pouco de aposentadoria e ainda têm seu dinheiro surrupiado na fonte, e agora, em paralelo, um escândalo que parece que vai ser o maior da história do Brasil, que é o escândalo do Banco Master. Eu costumo sempre brincar que o Brasil tem o dom de se superar na mediocridade e na ladroagem. Quando veio o Petrolão, ele fez um Mensalão parecer pequenas causas, né? Parecia corrupção, parecia uma esmola. Aí agora veio essa questão do INSS, fez o Petrolão ficar um pouco menor. E aí a questão do Banco Master, ao que tudo indica, vai transformar o Petrolão, e talvez a soma do Petrolão, do Mensalão e do INSS, processo de pequenas causas, sabe? Uma coisa assim que a gente está se anestesiando com as cifras que surgem nos escândalos novos que acontecem no nosso país. E eu queria até voltar um pouco na pauta anterior, que eu acabei não conseguindo participar, em relação ao Senado não ter dado a informação em relação se a esposa do Moraes acessou ou não o Senado. Por que isso é importante e por que isso sinaliza que talvez a pizza já esteja assando? Quando a Manu Gaspar ela buscou acessos na Receita Federal, na Procuradoria-Geral da Fazenda, que mais? Na Receita, são 3 órgãos e o Senado. Por quê? Ela estava evidenciando que não houve contrapartida nos serviços prestados da esposa do Moraes. Então, houve um contrato de quase 130 bilhões, mas não teve evidência que ela atuou na Receita Federal, que ela atuou no CAD, que ela atuou na Procuradoria-Geral da Fazenda, e eles queriam ver se, pelo menos, houve alguma atuação no Senado, já que no contrato, além de estar todos esses órgãos que eu citei, tinha também a questão de projetos de lei. Então, essa poderia ser a única evidência, ao que tudo indica, de alguma contrapartida de um contrato multimilionário. E linkando com uma outra pauta aqui do programa, o Alcolumbre indicou para um fundo de previdência, lá no Amapá, o irmão dele como conselheiro fiscal em 2025, e ele também indicou um presidente desse fundo. E qual que é o detalhe? Esse fundo investiu 400 milhões de reais em um CDB do Banco Master. Esse fundo tem a garantia, né, tem 40 mil funcionários públicos colocaram a sua confiança na gestão desse fundo. E eles investiram num banco quebrado, sem garantia nenhuma. Aí você começa a juntar o quebra-cabeça. O Alcolumbre pode estar envolvido, tá? Tudo supostamente, nessa questão do fundo de previdência com o Banco Master. Aí ele impede que acesso às informações da esposa do Moraes no Senado, e aí a gente vai formando a convicção que, se
houver pedidos de impeachment e já há do Moraes e do Toffoli em relação ao escândalo do Banco Master, não vai dar em nada. Por quê? Ao que tudo indica, quem tem esse poder da caneta no Congresso, que é o presidente da casa, talvez esteja envolvido ou parente seu envolvido nesse escândalo. Então, assim, as eleições desse ano do Senado são de extrema importância. A gente tem que renovar totalmente essa casa. Colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República e o Congresso dar uma guinada mais forte ainda à direita, porque senão esquece. A gente vai ficar empurrando com a barriga e não vai sair dessa várzea. Não, e aí, como você falou, né? Um escândalo vai ofuscando o outro, né? O próprio Cláudio Dantas, esses dias, diz que possivelmente nos próximos dias a gente vai ter um escândalo ainda maior que o Master. Ou seja, enquanto a gente está aqui debatendo o Master, né? A coisa está rolando. Darcio, você quer complementar? Não, só ratificar o que o Vinícius trouxe, que é sensacional a leitura que ele fez. Ou seja, ao negar a informação solicitada pela Malu Gaspar, o Senado complicou ainda mais a situação de Alexandre de Moraes e sua família, porque vamos lembrar que não é só a esposa, né? Tem mais gente da família que faz parte desse contrato aí de 3,5 milhões mensal, 129 milhões. Porque, como bem trouxe o Vinícius, ou seja, a Malu Gaspar queria saber se a Viviane trabalhou por esse dinheiro. E o Senado, ao silenciar, confessa. Ou seja, se não houve trabalho, é claro que esse é um contrato frio. Portanto, a pergunta precisa ser feita. Por que ela recebeu esse dinheiro? Por que a família de Moraes recebeu esse dinheiro? Nesse momento, quem deveria estar respondendo essa pergunta seria o próprio ministro do Supremo. Ou ela receberia esse dinheiro se não fosse casada com ele? Fica a pergunta. Portanto, fica o registro. O Senado, deveria responder, acabou complicando ainda mais a situação de Viviane Bárcia. Mas, Darcio, todo mundo sabe, é venda de influência. Eu não tenho medo de falar a verdade, é isso. Deveria responder em 48 horas. Olha só, deixa eu puxar a próxima pauta aqui, que é bem interessante também. O governo Lula vai pagar R$100 mil por mês para a Datena. Sim, Datena. José Luiz Datena, apresentar o programa da TV Brasil. A Folha revela, o governo Lula vai pagar R$100 mil por mês para a Datena comandar programas na TV Brasil e Rádio Nacional. O contrato é sem licitação e pode chegar a 1,26 milhão em um ano. Qual que é a justificativa? Prêmios que ele ganhou nos anos 80 e influência com o público. Datena convidou Lula para ser o entrevistado de estreia. Seria dinheiro público para fazer propaganda eleitoral disfarçado de debate sobre segurança? Eu vou passar para o Carrion aqui comentar essa pauta. Bom, eu não tenho a menor dúvida, né? Isso é a especialidade do PT, utilizar verba pública para se promover eleitoralmente. Com todo o respeito ao Datena e à carreira que ele teve, mas a real é que hoje ele já está no final de carreira, não estava nem conseguindo mais ficar em emissoras, estava saindo o tempo todo, arrumando confusão. E para você ganhar um salário de 100 mil, na minha ótica, tem que ter um custo-benefício. Uma coisa é o Datena ganhar um caminhão de dinheiro nas emissoras, empresas privadas que tem patrocínio e que ele tem audiência, e você tem uma correspondência entre o que entra de grana e o que é pago como salários, né, das celebridades. Não é o caso da EBC. Qual que é a audiência que a EBC tem? Será que algum programa dessa emissora chega a 0,1, 0,2 de audiência? Porque se a gente pegar, por exemplo, só como referência, canais de notícia a cabo, como, por exemplo, Globo News, Record News, Band News, etc., eles oscilam mensalmente numa faixa de 0,4 a 0,7, 0,8 pontos de audiência por mês. Ou seja, nem eles chegam em 1%. Agora, a EBC, eu acho que não chega nem a 0,1, sinceramente, eu não sei, mas eu imagino que nem chega a 0,1. Então não tem custo-benefício, não justifica esse salário de 100 mil reais. É claro que eles estão se aproveitando também para trazer o Datena, uma figura popular, né, que dialoga com o povo, mas, de novo, já passou o auge da sua carreira. E eu vejo muito, nessa gestão petista, a EBC trazer artistas globais, pessoas que já foram grandes, mas que estão em fim de carreira, talvez até melancólico, dando 100 mil de salário. Tem até uma outra da Globo, acho que é Cissa Guimarães, se eu não me recordo,
que ela também apresenta um programa hoje que não tem audiência nenhuma, e, se eu não me engano, ela também está ganhando nessa faixa, tá? Então, assim, a companheirada sempre fica feliz da vida em governos petistas, né? E a gente também pode fazer uma associação com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma outra ferramenta para você deixar a companheirada feliz. Aí você pode colocar incêndio na floresta que ninguém vai falar nada, entendeu? Tipo, é uma forma de você silenciar aí os militantes que, se não for por dinheiro, eu acho que boa parte deles colocariam a boca no trombone. Mas como são regiamente pagos, então o silêncio acaba sendo comprado. Sem generalizações, obviamente, mas eu acho que esse é o modus operandi por trás. Esse, eu acredito que seja o racional dessa gente. Rapaz, eu lembro quando da Atena, olha, se fosse 10, 15 anos atrás, Darcio, ele possivelmente seria um nome forte aí pro Senado, né? E ele ficava naquela de vou, não vou, tal, putz, será que eu vou, será que eu não vou? Aí, de repente, alguns anos atrás, ele com a boininha dele, não sei se você lembra desse episódio, ele com uma boina, conversando com nada mais, nada menos do que Guilherme Boulos, ali propondo uma estratégia política junto ao Boulos e tal. Esse cara, bicho, perdeu o timing, né? Porque ele veio nessa última eleição também, achando que, como o Carrion bem falou, né? O cara em final de carreira, ele achou ainda que ele era o menino Ney, né? Que era o Neymar lá do auge, não é? Sabe quem eu acho que vai acabar indo para a ABC se continuar nesse ritmo? Reinaldo Azevedo. Bem provável. Bem provável. Boa aposta. Boa aposta. As eleições agora, sim. Kassab confirma. PSD terá candidato próprio à presidência. Caiado, Ratinho Júnior ou Eduardo Leite. Em entrevista à Jovem Pan, Kassab confirmou. O PSD terá candidato próprio à presidência em 2026. Com a chegada de Caiado, o partido agora tem 3 opções. Ele, Ratinho Júnior e Eduardo Milk. Kassab dividiu o eleitorado em 3 blocos. Os que votam em Lula, os que votam em Flávio Bolsonaro e os que querem uma alternativa de centro. É o PSD se posicionando como a alegada terceira via? Essa estratégia de Kassab favorece a quem? Favorece ao governo ou favorece a oposição? Eu te pergunto, Carrion. Olha, bom, como o Kassab mesmo disse, o PSD não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, muito pelo contrário, né? Ele está com o pé em todas as canoas, é uma coisa impressionante. É de extremo centro. É de extremo centro. É extremista do muro, né? Tipo, ele não é nada, né? Então é uma coisa impressionante. Então, assim, ele tem realmente um cardápio que, para qualquer lado que ele atirar, ele tem alguma chance. Eu queria até dar um palpite em relação ao que eu acho que seria o ideal para a direita nas eleições de 2026. Não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, já é dado como certo, tá? Assim, eu acho que é ser realista, não é nem ser otimista, é ser realista, que o Flávio Bolsonaro tem chances gigantescas de estar no segundo turno. Independentemente de quem da direita queira participar com ele, dificilmente tirará ele do segundo turno. A minha questão é que, para primeiro turno, considerando os debates eleitorais na Globo, na Band, na Rede TV, enfim, em demais veículos de comunicação, é importante ter o Flávio e mais alguém da direita ou da centro-direita para fazer até uma dupla nesses programas, contar com a sorte nos sorteios, porque se o Flávio vai sozinho, só ele sendo da direita, ele vai ser o alvo de todos os outros candidatos, que ou vai ser da extrema esquerda, ou da centro-esquerda. Resumidamente é isso. De direita só vai ter o Flávio Bolsonaro. E na minha visão, eu acho que uma candidatura que seria, digamos assim, neutra, não impactaria a do Flávio Bolsonaro, seria a do Caiado. Por quê? O Caiado é um político que está em fim de carreira, já foi senador, já foi governador, já foi tudo, mas ele tem um sonho da vida dele de ser presidente. Para mim, tem nenhuma chance de ser. Mas se ele virar candidato, nessa questão dos debates, eu acho que pode ajudar. E aí, depois, no segundo turno, obviamente, todos vão se juntar. Isso assim espero, hein? Não, pois pelo amor de Deus, né? Vai ter que ser união máxima sem mimimi, né? Tem que ser união total. E eu acho também que o Zema enriqueceria muito a chapa do Flávio Bolsonaro se ele entrasse como vice. Porque Minas é o segundo colégio eleitoral. No maior colégio eleitoral, que é aqui em São Paulo, já vai ter o Tarcísio que vai dar palanque para o Flávio. Então eu acho que se a gente tiver, por exemplo, um Ratinho Júnior concorrendo no Senado, um Flávio e o Zema de vice, e um Caiado sendo um candidato só para fazer essa estratégia nos debates eleitorais,
eu acho que dificilmente o Flávio não leva essas eleições, viu? Sendo bem ideal. realista, pelo menos é o meu ponto de vista. E eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho saudável essa corrida democrática, entende? Onde tem vários personagens. Agora, acredito que sim, no segundo turno tem que se alinhar ao mais forte. Aí toda a turma da direita deve se alinhar para tirar o inimigo número 1, que é o Lula. Mas eu sei que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho saudável para o processo democrático várias vozes da própria direita, né, surgindo. Agora, que vença o melhor. Comentar, assim, eu concordo com ela, eu também não sou contra ter alternativas, só que eu acho que nesse contexto, por exemplo, para mim, o Ratinho, se for pro Senado, vence. O Zema, se for pro Senado, vence. E se for para vice do Flávio, vence com o Flávio. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, no contexto que a gente está hoje, considerando o STF, a gente tem que ter, assim, porque assim, no final das contas, o STF é um jogo, é uma carta que a gente não pode ignorar. A gente tem que ter um Senado repleto da direita. Então, o Ratinho e o Zema é certeza que vem Senado. Se o Zema não for no Senado e for vice do Flávio, para mim, é certeza que a chapa leva também. Mas eu acho que só nesse sentido estratégico. Mas eu não sou contra também diversas candidaturas, mas é um desperdício esses dois não irem para o segundo turno e também não irem para o Senado. O meu racional é esse, entende? Não, quando eu falei da ausência de candidaturas à esquerda, é para poder acordar o público de que existe um jogo que ele é absolutamente devastador. Não existe debate no campo progressista, gente. Todos os partidos de esquerda foram aniquilados. Guilherme Boulos foi calado. Será que o PSOL não tem uma alternativa, uma discussão a fazer? Que humilhação é? Vocês vão se humilhar nesse nível? É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que a gente tem que copiar do nosso lado, que debate seja feito, cada um apresente suas propostas, mas estou dizendo Dácio, assim... mas deixa eu colocar um outro ponto. Eles também estão carentes de liderança, né? O Lula, ele não passa a tocha para ninguém, né? Não. Nada cresce embaixo dele. Nada cresce. A sombra dele é devastadora. Ele não deixa ninguém alcançar a luz. Isso é impressionante, mas isso é um projeto político. Isso é importante deixar claro para o nosso público. Isso é uma tendência interna do PT, liderada, na época, por um personagem chamado José Dirceu. Então você tinha correntes dentro do PT, são as tendências dentro do PT, né? E a tendência construindo o Novo Brasil, que eles chamam de CNB, foi a que dominou, e lá eles têm essa coisa, só o Lula, né? Acontece que, quando a gente olha, por exemplo, para a renovação, a direita, por isso que eu tenho dito, a direita vai governar o Brasil. Você tem jovens revelações no Brasil inteiro. Né? Nós temos lideranças no Brasil inteiro, jovens que não têm idade para ser senador e que seriam eleitos se tivesse possibilidade de ser votados. A esquerda não tem. E aí você vai ver onde é que estão os esquerdistas na idade do Nicolas, na idade do Pavanato, na idade do Carmelo. Estão lá em São José das Letras, lá naquela rave, lá, parecendo um monte de zumbi lá. Entendeu? Então, assim, é isso. É só uma questão de observação. Não tem renovação na esquerda. Que bom. Muito bem, deixa eu agradecer a presença, primeiramente vou agradecer a presença do Carrion, que participou pela primeira vez aqui conosco, no Bradock, né, Carrion? Na verdade, no Bradock é a segunda vez, eu participei acho que uns 2 anos atrás, logo no começo, agora é a segunda. Legal, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, fico muito honrado, gostei do debate.